Olá, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta para mais um episódio nesta Gazeta News Entrevista ao lado do Marcos Rodrigues. Marcão, estava com saudade do amigo, Marcão. Que tempo estava aqui, tão longe de você. Me dá um abraço. Verdade. Um abraço. Tudo bem, Marcão? Que prazer, rapaz, tê-lo aqui. Verdade, Viderlan. Prazer revê-lo e sempre bom com temas atualizados, que é o que faz o sucesso do programa e naturalmente ajuda, né, a construir a sua credibilidade. Né? É verdade. Marcos Rodrigues e Viderlan Araújo também trazendo os bastidores da política de Alagoas, colocando em destaque, trazendo os personagens e debatendo os principais assuntos. Hoje, o Partido dos Trabalhadores, mais uma vez, vai ganhar destaque aqui no Gazeta News Entrevista, não é isso, Marcos? É isso, é o partido do presidente da República, é o partido que chega ao poder com o compromisso, né, de evitar que a democracia ficasse arranhada. Pelo menos esse foi um enredo da eleição do presidente Lula. E é o que, naturalmente, a militância quer trazer também para Maceió. A grande pergunta é: vai conseguir? A grande pergunta é essa. E o Marcos Rodrigues, na análise dele durante a semana, no nosso departamento de jornalismo, sempre encerra dizendo: quem viver, verá. E você que está vivendo vai poder acompanhar também pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, também trazendo através do nosso canal no YouTube, Gazeta News AL. Você pode se inscrever, dando aquele like, compartilhando também este episódio do Gazeta News Entrevista. Trazendo agora também as apresentações do nosso convidado. Ele é filiado a um dos maiores partidos políticos do país desde os 17 anos. Já presidiu o diretório municipal desse partido e atualmente exerce o cargo de presidente estadual. Advogado por formação, foi vereador por Maceió em 2008 e também candidato a prefeito de Maceió em 2020, mas não foi eleito, Marcos. Pois é, agora o seu nome volta aí ao cenário político na disputa mais uma vez para a Prefeitura de Maceió, e até então ele é pré-candidato a prefeito pela Federação Brasil da Esperança, mesmo com algumas indefinições, principalmente porque aguarda aí as orientações do Diretório Nacional. Ele está inclusive nas ruas e participa das discussões que vão definir também o seu futuro político. O Gazeta News Entrevista deste sábado, desta semana, ele entrevista Ricardo Barbosa, um dos nomes importantes aqui do PT de Alagoas. Ricardo, aqui a gente, primeiro, seja bem-vindo, né? Prazer contar com a sua presença. Obrigado pela credibilidade aqui com o nosso programa. E a gente tem uma regra aqui, né? Eu que sou jovem há mais tempo, Viderlan com essa carinha de barba branca, mas é mais jovem que eu. Eu falei um pouco aqui na nossa abertura do quanto o PT destacou a importância da eleição do presidente Lula como uma referência para a democracia brasileira. Partindo desse pressuposto, entende-se que o PT, exatamente nas suas instâncias democráticas, deveria respeitar ou deve respeitar as decisões do partido nos municípios e nos estados. O que é que está acontecendo para o Diretório Nacional não querer, ou pelo menos ter deixado vazar a informação, de não aceitar uma indicação do PT Maceió para a sua pré-candidatura, para você enfrentar aí o desafio como candidato nessas eleições? Primeiro, um olá bastante carinhoso ao Viderlan, a você, Marcos, que eu conheço há tantos anos. Tive o prazer de conhecer o Marcos ainda com cabelo e bem mais magro do que ele é hoje. Todo mundo diz isso, Marcos, sobre você. Na época em que nós militávamos sob a bandeira da extinta Convergência Socialista, né, Marquinhos? Uma corrente interna do PT, que depois foi expulsa do PT e acabou formando o PSTU, e de lá para cá a história é longa. Eu tive o prazer e o orgulho de ter sido parte dessa história, inclusive integrando a direção nacional, a executiva nacional, o secretariado nacional do PSTU. E isso me ajudou muito na minha formação política. Ele tornou um quadro nacional, né? Tá aí uma coisa que eu jamais quero esquecer. Eu guardo lembranças maravilhosas desse tempo. Aprendi muito. Aprendi, inclusive, o que é ser de esquerda, o que é ter valores e princípios, o que é ser justo, o que é lutar por justiça e igualdade. E isso teve a sua continuidade no meu retorno ao PT. E eu primeiro quero tratar muito especificamente dessa questão da candidatura. Eu não vou voltar muito no tempo, não. Eu vou partir do marco da pergunta do Marco. Qual é o marco da pergunta do Marco? Por que é que o PT não quer aceitar a sua candidatura? Isso não é verdade. Tem uma coisa que já foi exposta publicamente e que não está colocada às claras nesse debate.
A minha candidatura no âmbito do Partido dos Trabalhadores já foi, inclusive como dita o regulamento do Partido dos Trabalhadores para a escolha de candidaturas majoritárias e proporcionais nas cidades com mais de 100 mil eleitores e nas capitais, ela já foi homologada pela Executiva Nacional do PT no dia 5 de maio deste ano de 2024. A minha candidatura já passou internamente por dentro do PT e também da federação por todas as fases decisórias e homologatórias que determinam o nosso estatuto, o nosso regimento e o regulamento de escolha de candidatos para as eleições de 2024. A primeira candidatura do PT que foi posta como sendo a candidatura a prefeito de Maceió não foi a minha. Vocês se lembram? A primeira candidatura foi a de Ronaldo Medeiros, que foi escolhida por consenso num encontro realizado no Sindicato dos Bancários no mês de agosto de 2023. 2023. Vamos fazer um ano dessa decisão do PT de Maceió de ter candidatura própria. Em janeiro, por motivos próprios, o deputado estadual Ronaldo Medeiros retira a candidatura e o PT imediatamente reúne o seu diretório municipal e, por consenso, uma coisa que é difícil acontecer no PT, tu sabe disso, né? Por consenso entre todas as forças políticas representadas no diretório municipal, escolheu o nome de Ricardo Barbosa para ser pré-candidato a prefeito de Maceió. O regulamento que disciplina a escolha de candidaturas do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2024, especificamente, diz que as candidaturas escolhidas por mais de 2/3 dos membros dos respectivos diretórios municipais sequer passarão por encontros municipais, porque já terão a sua homologação garantida pela Executiva Nacional. A minha foi consenso, não foi 2/3, foi consenso. Sequer encontro municipal nós tivemos que fazer aqui em Maceió. E a candidatura seguiu com o aval dos partidos da federação, porque o PT não é mais um partido, do ponto de vista de legenda, nós somos federação. Não toma decisão única, né? Não toma decisão única. Com o aval do PCdoB e do PV, seguiu com essa pré-candidatura. E no âmbito do PT, em maio, como eu já disse aqui, desse ano de 2024, a Executiva Nacional homologou a candidatura. É o que nós temos. Não tem nada mais além disso. Claro que se eu estou aqui hoje é porque aconteceu algo e eu vou explicar, não é? Mas não tem nada mais além disso. A minha candidatura foi homologada pela Executiva Nacional do PT no âmbito do PT, foi indicada para a federação, que homologou por consenso em ata já enviada para a direção nacional da Federação Brasil da Esperança a indicação de Ricardo Barbosa, prefeito, Eliane Silva, PSOL, vice, e toda a nominata de vereadores e vereadoras. O presidente do PV municipal, deputado Silvio Camelo, meu amigo Silvio Camelo, assinou a ata. O presidente do PCdoB municipal, Tiago Silva, se eu não me engano, um jovem Tiago Silva, assinou a ata. E o presidente do PT de Maceió assinou a ata, Marcelo Nascimento. Essa ata já foi enviada para a Federação Nacional. Todo o procedimento pragmático, burocrático, para que a gente tenha uma candidatura legitimamente escolhida no âmbito do PT e da federação, já foi encaminhado. É o que se tem. Não tem nada contrário a isso. Eu quero que me diga um documento ou uma solicitação ou uma fala de quem quer que seja dizendo que eu não sou ou que eu poderei não ser candidato
da federação a prefeito de Maceió. Mais alguma coisa, repito, senão vocês estavam confusos nesse momento, sabendo por que é que o Ricardo está dando tanta entrevista ultimamente. O que foi que aconteceu ultimamente se a candidatura do Ricardo sempre teve posta? O que acontece? A minha candidatura, ela foi oficialmente escolhida em janeiro. Oficialmente escolhida em janeiro. Minto. A minha candidatura foi oficialmente escolhida pelo Diretório Municipal no dia 27 de fevereiro. Porque o anterior candidato, Ronaldo Medeiros, havia desistido da candidatura em janeiro. Sim. E até as discussões e aprovação pelo diretório foi no dia 27 de fevereiro. Certo? E até então, a gente estava passando por um processo de discussões dentro do campo político do qual nós fazemos parte e nunca negamos e que temos orgulho de fazer parte desse campo político, que é o grupo político que elegeu não só o presidente Lula, como o governador Paulo Dantas. Nós fazemos parte do governo Paulo Dantas, que é um governo do MDB, assim como o MDB faz parte do governo Lula. O governo Lula tem o presidente Lula do PT e o MDB faz parte, e aqui em Alagoas o governador Paulo Dantas é do MDB e o PT faz parte. Era assim também em 2020. Eu cheguei a te dizer isso em outras ocasiões. Era assim também em 2020. Em 2020, nós fazemos parte do governo Renan Filho e no âmbito municipal não houve nenhum problema do MDB caminhar com a candidatura do Alfredo Gaspar de Mendonça e do PT caminhar com a minha candidatura. Problema nenhum. E assim foi posta a discussão no âmbito desse grupo político, com a tranquilidade que até hoje permanece, apenas com algumas alterações, não é? Por alguma leitura que alguém tenha, e eu vou chegar lá em relação a que tipo de leitura se faz para que hoje a gente esteja passando por esse inconveniente, né, mais passageiro, por essa leitura que se tem, mas nós iniciamos um debate dentro desse bloco a respeito da melhor tática eleitoral para 2024. A gente iniciou ainda em 2023, quando ainda não tínhamos sequer pensado em candidatura própria do PT. Eu me lembro que à época até se cogitava, não o Paulão se lançando, mas se cogitava até a possibilidade do Paulão ser candidato a prefeito pelo PT, o que acabou não acontecendo, certo? E essas conversas eram no seguinte sentido: qual a melhor tática eleitoral para se derrotar o prefeito JHC, que esse é o objetivo do nosso campo político, derrotar o prefeito JHC, com a aceitação e o índice de voto nas pesquisas acima de 70%, de 75%. Pulverização de candidaturas, como foi em 2020, candidatura única, fortalecendo tudo já no primeiro turno e a gente ir para o tudo ou nada. Havia visões distintas. O Paulão divergia de mim, que defendia a pulverização de candidaturas, quando o Paulão dizia que o melhor era a unificação de candidaturas. E esse debate foi feito, houve conversas com o senador Renan Calheiros a respeito disso, o senador Renan Calheiros colocou a sua opinião, ele chegou a dizer que não defendeu a pulverização, e mesmo que não tivesse defendido a pulverização, mas não havia uma posição fechada em relação a como é que o bloco iria atuar no processo eleitoral. Eu defendi a pulverização, tive conversas com o governador a sós, com a participação do deputado Paulão, teve conversa do deputado Paulão juntamente com o senador Renan Calheiros, mas conversas no sentido de se aferir alguma posição, mas nenhuma posição foi firmada. Isso foi até o mês de agosto, quando o PT lançou a sua candidatura, que foi do Ronaldo Medeiros, caminhou até fevereiro, quando eu lancei a minha candidatura, e quando foi em abril, no lançamento da candidatura do MDB, é que se passou a se fazer considerações a respeito da pulverização ou não. Ora, ninguém tinha uma posição fechada em relação a isso. A partir do momento em que o MDB lança a sua candidatura, começa-se, principalmente por parte do MDB, porque até então a nossa realidade era uma realidade de que a pulverização era uma tática correta e por isso nós tínhamos candidatura. A partir do lançamento da candidatura do MDB é que se começa esse debate a respeito
de qual a melhor tática no momento em que a candidatura do PT já havia sido definida. Já havia sido definida. Né? Mas mesmo assim a gente manteve todo tipo de diálogo, conversas no campo do governo, com o próprio governador Paulo Dantas, com o senador Renan Calheiros, outros envolvidos, o deputado Paulão, o deputado Ronaldo Medeiros, enfim, o presidente do PT Maceió, o Marcelo Nascimento, eu enquanto presidente do PT Alagoas e pré-candidato também à prefeitura de Maceió. E a gente começou a perceber que essa questão da necessidade, né, de se ter uma candidatura única do bloco passou a ficar uma coisa mais renitente, passou a ficar uma coisa, né, mais do ponto de vista de exigência em relação ao PT. Partindo de quem? Partindo do MDB, da candidatura do Rafael Brito. Não, partindo do MDB. Eu já recebi, inclusive, algumas informações de que eu estou nominando o senador Renan Calheiros, mas nisso não tem a questão de nominar ninguém. São interesses políticos legítimos de partidos políticos que estão num processo de construção de disputa eleitoral. Legítimo, não é? Mas, do ponto de vista do PT, a gente manteve a nossa pré-candidatura e surgiu essa discussão em relação a talvez necessidade de se unificar o bloco, não é? Mas, até então, isso estava do ponto de vista, né, das articulações e das opiniões. E qual é a fase que até hoje a gente não saiu dessa fase, dessa necessidade de se unificar candidaturas? Um momento político em que a gente está vivendo, em que a candidatura do MDB, a candidatura do Rafael Brito, ela chega, hoje nós estamos no mês de julho, né? Eu saí na frente do ponto de vista das pré-candidaturas. Creio eu que eu fui, mesmo substituindo o Ronaldo, eu fui o primeiro pré-candidato em relação à candidatura já posta do prefeito JHC, o primeiro, né? E a gente chegou a fazer algumas pesquisas, né? Tanto pesquisas mesmo realizadas pelo Partido dos Trabalhadores, como acompanhamos pesquisas feitas por outros institutos, financiadas por outros partidos políticos e outros interessados, que são pesquisas que mantêm o prefeito JHC num patamar gigantesco de 70%, 75% de intenção de voto, e as candidaturas de Ricardo Barbosa e Rafael Brito num patamar, considerando o empate técnico para cima e para baixo, de 3%. Né? Candidaturas que, num certo sentido, vão ter que trabalhar bastante do ponto de vista da eleição propriamente dita, com o tempo de TV que nós vamos ter, com os debates, com a afirmação, né, que pelo menos o PT já está colocando na rua, que é uma candidatura de oposição, de que Maceió precisa melhorar, de que a nossa cidade não é massa, pelo contrário, infelizmente, é uma cidade caótica, os piores índices em relação à saúde, à educação, que não tem creche, o tratamento que é dado à nossa cultura, a questão da Braskem, a denúncia do que foi feito em relação ao maior crime ambiental da história, com a prefeitura embolsando 1 bilhão e 700 milhões. Então a gente sabe que isso vai num crescendo e a gente tem a perspectiva de, dentro dos nossos nichos, provocar um certo crescimento, que aí sim, dentro da tática da pulverização, a gente pudesse obter um resultado que facilitasse uma ida para o segundo turno e, obviamente, a estratégia do PT do ponto de vista eleitoral em 2024 é a derrota de JHC. Qualquer candidatura do nosso campo que vá para o segundo turno terá o apoio do PT e da federação, se não for a nossa própria candidatura, que eu espero que a recíproca seja verdadeira em relação ao MDB. Mas a questão é que, mesmo assim, as exigências, elas continuaram para que a nossa candidatura fosse retirada para um apoio compulsório à candidatura do Rafael Brito. E por que você está dizendo isso, Ricardo? Qual é a prova que você tem disso? Quem foi que fez isso? Ora, nós fomos procurados pela presidenta Gleisi Hoffmann. Quando? Só umas 2 a 3 semanas atrás, não é? Informando
informando, já depois da nossa pré-candidatura ter sido homologada pela Executiva Nacional, informando que foi procurada pelo líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões, pelo presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, pedindo para a Gleisi que intervisse no sentido de retirar a candidatura de Maceió, já legitimamente escolhida e homologada pela Executiva Nacional, para que, e isso me foi colocado, obviamente que eu não vou nominar, mas para que fosse atendido o pedido da equipe de marqueteiros de Rafael Brito, no sentido de aumentar o tempo de televisão da candidatura do Rafael Brito. Uma espécie de anexação. Isso aí não é nem uma aliança, né? Numa guerra a gente chama isso de anexação, né? Uma espécie de anexação. E a Gleisi apenas nos informou que foi feito esse pedido do MDB. Foi Renan, sinceramente, Isnaldo Bulhões, deputado federal Baleia Rossi. Ok? Então faço já essa correção. Peço até desculpas ao senador Renan Calheiros se em algum momento eu disse que foi ele diretamente que fez isso, porque de fato disso eu não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento. Mas foi o MDB, com o líder Isnaldo Bulhões, e o pedido foi feito para a candidatura de Maceió. Então, restringe isso a Alagoas. Então a gente não precisa também ir muito além para saber de que isso está restrito a Alagoas, cujo partido é presidido pelo senador Renan Calheiros, tá? Mas não estou dizendo que foi ele, tá bem? E a presidenta Gleisi Hoffmann colocou que diante desse pedido ela ia voltar com essa discussão para a Executiva Nacional do PT. Ela ia colocar o pedido do MDB em relação a Maceió na Executiva Nacional do PT. Obviamente que isso para qualquer ser humano onde pulsa um coração, não é? Com todos os sonhos que estão hoje representados nessa pré-candidatura que foi construída em torno do meu nome, em torno do nome da companheira Eliane, essa utopia de a gente ter hoje a esquerda representada através de 5 partidos políticos, e quem é de esquerda e quem é desse campo democrático sabe o quanto isso é simbólico para a moçada que quer votar, né? Quer repetir o 13, quer repetir... Claro que nós não estamos em campanha, e eu estou só falando do sonho, tá? Do sonho, de que a gente resgatar esse sonho, de a gente reviver a luta, que foi a luta de 2022, uma luta titânica, onde a gente sabe bem, né? Quem deu as mãos ali, a gente sabe bem, até mesmo do ponto de vista dos partidos políticos, a gente sabe bem quem suou, quem derramou sangue, quem perdeu noites de sono, a moçada do Bom Dia, Presidente Lula, boa tarde, Presidente Lula, boa noite, Presidente Lula, 580 dias, o Lula preso e a gente tira o Lula da prisão, bota o Lula nas eleições, elege o Lula. A moçada sabe especificamente dos movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos que tiveram envolvidos diretamente nessa mobilização. E o sonho da gente reviver isso, porque eu costumava dizer, se a gente teve o ímpeto, não é? E a audácia e a ousadia de lutar como nós lutamos desde que o Lula foi colocado nas masmorras de Sérgio Moro, né? Se a gente teve esse ímpeto, essa ousadia para dar liberdade ao Lula, colocar Lula nas eleições e vencer o bolsonarismo em 2022, por que não nós temos condições de vencer o campo que está dentro desse campo de Bolsonaro em 2024 nas eleições em Maceió? É uma questão de legitimidade, é sonho, é utopia. E podem nos roubar tudo, podem nos levar tudo, mas os sonhos é ruim, né? É injusto quando se quer levar sonhos. Então surge essa reivindicação. E a presidenta Gleisi Hoffmann, ela nos avisa que iria pautar esse debate para a executiva que que se realizou antes de ontem, na terça-feira, né? Isso. Hoje é dia 18, 17 e 16, né? Nessa terça-feira. E, obviamente, nós ficamos preocupados, nós viajamos, eu fui a Brasília, eu tive contato rápido com a presidente Gleisi Hoffmann, onde ela reafirmava isso, inclusive a preocupação dela em querer ouvir a executiva. Depois nós sentamos com ela com mais calma, eu, Paulão,
o presidente do PT, Marcelo Nascimento, o coordenador da minha campanha, secretário Gino César, e conversamos com ela, né, um tempinho maior ali no cafezinho da Câmara, na hora em que estava sendo votada a reforma tributária, que foi agora nessa última semana. E procuramos outras pessoas também para colocar essa realidade, né, para dizer que, olha, vai ter uma discussão na executiva, o que é que vocês acham e tal. Nós estamos aqui defendendo esse ponto de vista. A presidenta nos colocou que vai colocar esse ponto e a reunião da executiva ocorreu e o ponto saiu da pauta. A presidenta Gleisi desistiu de fazer a discussão sobre o Maceió na última executiva. Então ela desistiu de desistir, né? Ela desistiu de colocar o ponto. Ela deu o informe, pelo que eu estou sabendo, da reunião da Executiva Nacional, porque acaba que nós temos companheiros que passam algumas informações. Sim, claro. Né? Ela deu o informe, essa é a última reunião que houve da Executiva Nacional foi para se discutir o fundo partidário, a distribuição do FEFEC, né? E foi uma reunião fechada e estava na pauta Maceió e algumas outras cidades, que eu não me pergunto, porque sinceramente eu não sei quais. Eu me foquei muito em relação a Maceió. E foi feita a reunião, aberta a reunião, discutiu-se o que tinha que se discutir e a presidenta colocou a situação de Maceió, quando houve imediatamente falas dos presentes à reunião da executiva, dizendo que esse era um assunto que precisava ser discutido com mais calma. Que vai ser quando? A presidenta retirou a discussão de Maceió de pauta, remeteu novamente para o grupo de trabalho eleitoral, a gente chama isso, é um GTE, que é um grupo não deliberativo, que faz... Grupo de trabalho eleitoral. Eleitoral nacional, né, que é presidido, que é coordenado nacionalmente pelo senador Humberto Costa, né, do PT. No âmbito do PT, isso, sim, né? Claro, um grupo de trabalho eleitoral, que é um grupo de trabalho eleitoral que fez um trabalho, que já em tese já teria que ser encerrado esse trabalho, fazendo uma análise minuciosa de município a município, a realidade de cada município, né? E dando sugestões para o Diretório Nacional. Então, não é um grupo deliberativo. Né? Então, a reunião da executiva que houve na terça-feira, se vocês me perguntarem, ela poderia, Ricardo, essa reunião, vetar a sua candidatura? Sim. Sim, por isso que nós aguardamos ansiosamente essa reunião da executiva de terça. Poderia? Sim. Se eu estou aqui hoje dando entrevista como candidato, foi porque não houve, do jeito que eu comecei falando, nada que mudasse o status quo da minha candidatura, que é o status quo de uma candidatura aprovada pela Executiva Nacional. Só a Executiva Nacional é que pode vetar. O que é que está em discussão? Vamos resumir tudo. Está em discussão um pedido do MDB local, óbvio, representado, vou falar mais claro, representado pelo deputado Isnaldo Bulhões, certo? Não pode ser um pedido do MDB de Teresina, né? Qual é o interesse que o MDB de Teresina tem nas eleições de Maceió e vice-versa, não é? Um pedido do MDB local, diretamente à presidenta Gleisi, certo? Para que o PT retire a candidatura e apoie compulsoriamente a candidatura do Rafael Brito. Mas isso é uma ingerência na organização partidária do PT, partindo de alguém que vem de um partido que tem seus problemas também internos, numa organização e numa discussão, como você bem coloca, e toda a sequência que você fez aí. E como é que vocês reagem a isso? Estamos reagindo. Primeiro, nós estamos reagindo respeitando todas as instâncias, estamos reagindo de forma democrática. É óbvio que a gente compreende o papel de todos os agentes políticos em relação a isso. A gente compreende até o pedido do MDB. A gente só não vê sentido e a gente só não vê muita justiça nesse pedido do MDB a um outro partido político, né, mesmo sendo do campo. Isso não se justifica. Liderlan, Marquinhos, deixa eu colocar mais uma vez, não se justifica, porque eu reafirmo aqui, nós somos do mesmo campo, do governo do Estado, do governo Lula, temos duas secretarias no governo do Estado, a gente está em defesa do governo do Estado naquilo que sempre que se fizer necessário, mas ser parceiro não significa ser subjugado, ser parceiro não significa ser submisso. Por que isso não aconteceu em 2020?
Por que é que em 2020, na época do governador Renan Filho, havia candidatura do Alfredo Gaspar de Mendonça e eu fui candidato pelo PT e nós nunca tratamos de nenhuma questão de ter que desistir de uma candidatura para apoiar uma candidatura do governo. Quero deixar bem claro que, do ponto de vista do governo, isso também está super tranquilo. Super tranquilo. Nós tivemos uma conversa com o governador Paulo Dantas. Inclusive, quero aqui dizer da grandeza do governador Paulo Dantas pela maneira como ele encarou esse debate, a forma democrática, a forma cortês como ele encarou esse debate, fez questão de nos chamar, eu e o Paulão, nos recebeu no Palácio, perguntou de como estava essa discussão, queria entender melhor. Quando ele entendeu o que estava acontecendo, ele prontamente reconheceu a legitimidade, o direito, né, de que o partido, de que a federação tinha de tomar o seu caminho do ponto de vista eleitoral, certo? Mas isso não fez com que o MDB, representado pelo deputado Isnaldo Bulhões e pelo seu presidente nacional, fizesse essa reivindicação. E a reivindicação teve um cunho de atender ao pedido dos marqueteiros da candidatura de Rafael Brito, que era de ter um tempo maior de TV. Essa ingerência que o Marcos, inclusive, traz como pergunta, né? Perguntando se não existiu uma ingerência, no seu ponto de vista, não foi um precedente que a própria Nacional abriu durante as discussões da chegada da vereadora Teca Nelma, por exemplo, dentro de uma margem em que ela saía de um partido e que aqui, nas alas do PT, não tinha toda essa unanimidade, como foi realmente na sua pré-candidatura lançada, e que por cima o Diretório Nacional definiu, isso não foi um precedente? Excelente, porque a tua pergunta faz com que agora eu diferencie essas duas situações de forma bem clara. Se há ingerência, essa ingerência não ocorreu no caso da vereadora Teca Nelma, porque a discussão em relação à vereadora Teca Nelma deu-se internamente dentro do PT. E nós resolvemos dentro do PT. Nesse caso, é um partido político que tem uma candidatura em Maceió, que está fazendo um pedido ao PT para que o PT atenda esse pedido, retire essa sua candidatura, se agregue, se anexe, porque eu repito, isso é uma política de anexação, se anexe à candidatura do MDB na cidade de Maceió, para que com isso o tempo de TV dessa candidatura aumente e ele possa fazer uma campanha com mais conforto. É uma relação cujo custo-benefício, o custo vai ser altíssimo para o PT, porque o PT, ele vai... imagina como é isso internamente no PT, para a sociedade. A imprensa já está dando conta de divulgar o que é que isso significa já hoje, mesmo sem ter acontecido, não é? O reflexo disso para 2026, ao projeto estratégico do PT para 2026, é como se a gente não pudesse mais sonhar. Que inclui o Paulão, candidato ao Senado. Inclui o Paulão, candidato ao Senado. Quer dizer, a gente não pode mais sonhar. Não em relação a Teca Nelma, pelo contrário. Em relação a Teca Nelma, foi um debate que se deu internamente ao partido e as instâncias funcionaram para resolver esse impasse. Na democracia tem instância, tem que ter instância. Quando não é resolvido do ponto de vista da democracia, do voto, as instâncias funcionam e isso é democracia. No caso da Teca Nelma, houve democracia dentro do PT. Ricardo, as instâncias funcionaram. Por mais sofrimento que possa causar uma decisão do Diretório Nacional, depois do GT, abonar ou concordar com a proposta feita pelo deputado Isnaldo, significa dizer que o PT Maceió pode ir de encontro ao Diretório Nacional e bancar por conta própria a sua candidatura, como fez no passado, quando o PT queria uma coligação com o PSB e o partido em Alagoas, em Maceió, bancou Heloísa Helena? Hoje eu estava dando uma entrevista a um outro órgão da imprensa e ela fez aquela pergunta clássica condicionante, a pergunta do se. Eu detesto essa pergunta, principalmente no jornalismo, aquela coisa do se. Porque o se não existe, não é? O hoje é a minha candidatura que está colocada e a ameaça que existe a partir dessas discussões que eu acabei de colocar. Mas óbvio que a gente, na política, tem que estar preparado para o que pode acontecer. Uma coisa eu quero deixar aqui bem clara, Marquinhos, bastante clara. Nós vamos acatar a decisão da direção nacional do PT. Então você vai atuar internamente para manter a sua candidatura, mas não vai atuar para ir de encontro... Isso, eu estou lutando
Marquinho e Derlan. E vocês não sabem como, né? Lutando no sentido de... O que eu tô dizendo aqui para vocês, lutando no sentido de convencer um a um dos meus dirigentes nacionais, os companheiros do GTE. Quantos votos você tem que ter internamente? Não sei, eu não sei a composição, parece que são 28 membros da executiva. 28? Caramba, Ricardo. Articulação longa, você viu? tem que ligar para todo mundo. Esses 28 membros são pessoas ligadas, geralmente, a forças políticas. A gente também tem que ver qual é a posição das forças políticas. Quero aqui dizer que, em relação à minha pré-candidatura, vamos falar da manutenção. Depois eu te respondo essa questão se vamos acatar ou não vamos acatar. Vamos. Mas depois eu te respondo melhor. Mas em relação à luta pela manutenção da candidatura, ela está sendo dada e eu quero, desde já, agradecer aqui, primeiro, às forças políticas internas do PT. Todas, eu vou dizer os nomes aqui para a sopa de letrinha. A Articulação de Esquerda, o Diálogo de Ação Petista, a Democracia Socialista, a EPS, no caso da querida companheira, estou mandando um beijo para ela aqui, a companheira Hélida, e até mesmo, não tem voto na executiva do Partido dos Trabalhadores Municipal, porque ela já se constituiu após o nosso PED, após a nossa eleição direta, os companheiros da Resistência, cujo deputado Ronaldo Medeiros lidera aqui em Alagoas, pela solidariedade em relação à manutenção da candidatura. Nunca houve dentro do PT, no âmbito de Alagoas e no âmbito de Maceió, uma unidade das forças políticas em torno de um projeto que eu avalio que esse projeto, obviamente, é um projeto que convence essas forças políticas pela importância que é no momento que a gente atravessa a recém-eleição do presidente Lula, a necessidade do PT de reafirmar, de demarcar espaço, de sair desse debate que eu detesto e que eu estou cumprindo os meus 8 anos, estou terminando os meus 8 anos na presidência do PT e eu espero que eu tenha dado a minha contribuição na história do PT para ir terminar de vez com essa história de que PT é puxadinho de partido A, B, C, D. Partido dos Trabalhadores em Alagoas é um partido grande, tem deputado federal, tem deputado estadual, tem vereador na capital, tem prefeito, nós temos lideranças sindicais e militantes espalhados pela grande massa do movimento sindical do nosso estado como um todo. Quem é que tem o poder de influência que o PT tem numa central única dos trabalhadores, nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais, naquela massa que, quando é preciso dar uma resposta, lutar por alguma coisa, é essa massa que decide, é essa massa quem vai para a rua. Então o PT é um partido grande, e que eu quero deixar esse legado, para não cair mais naquela mesquinhez. Eu acho isso tão ruim, tão chato, é um deboche, uma cinte, essa história de puxadinho para lá, puxadinho para cá. E eu não responsabilizo aqueles, a quem as pessoas atribuem ser dono do puxadinho. Não, eu acho que isso é muito mais por conta daqueles que fazem o achincalhe, o assinte. O PT é um partido grande. Agora vamos lá, vamos acatar a decisão. Acatar a decisão de retirar a candidatura do Ricardo e de compor uma aliança com o MDB. Vamos acatar a decisão. E só. Não vai indicar o vice. Não vamos indicar o vice. Isso já está definido? Já está definido. Essa discussão já foi aprovada, já foi discutida e encaminhada. Até porque nós temos isso já desenhado na executiva municipal do partido, tá? De que a indicação de vice, com todo o respeito que nós temos à decisão da Nacional, mas é uma deliberação, uma liberalidade local, e que eu brinco Eu brinco com as pessoas, não vou dizer com quem, mas eu brinco dizendo assim, poxa vida, tudo bem, você está diante de uma força maior que lhe obriga a dar quase tudo que você tem. Vamos supor que seja as suas roupas, não é? Você está dentro de uma situação que lhe obriga a dar tudo para uma outra pessoa que está precisando, e diz que está precisando daquelas suas roupas, não é? E você fica só de cuecas e a pessoa diz, não, a cueca também. Bom, peraí. A cueca é uma coisa que você tem que chegar em casa vestido, É uma questão de dignidade, Então, por entender que isso seja dignidade, partindo dessa decisão, se ela for tomada, eu não acredito, mas se ela for tomada essa decisão, dizendo que o PT terá que retirar sua candidatura, terá que apoiar Rafael Brito, coloco bem claro, retiraremos a candidatura, coligaremos com Rafael Brito, porém, o PT Maceió já deliberou em sua executiva a não indicação de... Mas isso sim ia acontecer. Se entende, claro. O sim que você não gosta, é o sim que ele não gosta. Mas vamos lá. Na sexta-feira, quando eu tive a informação do que aconteceu em Brasília após a sua breve peregrinação lá com o Paulão e o encontro com algumas lideranças,
Eu coloquei, inclusive, que haveria um nome forte caso o PT, naquela oportunidade, quando eu tinha informação, aceitasse indicar o vice de Rafael, teria, inclusive, um perfil, talvez traçado pelos marqueteiros. Uma mulher ligada, inclusive, à igreja evangélica. E nesse perfil, o nome que chegou até a mim foi da presidente dos sindicatos humanitários, Daphne Orion. E por que chegou? Porque também tinha uma informação de bastidor, que nós já tínhamos divulgado num comentário no seu programa, que tanto ela quanto a secretária da Mulher e Direitos Humanos, Maria da Silva. Maria da Silva. Haviam sido procuradas por emissários do MDB numa tentativa de fazer com que elas se posicionassem antes das instâncias do partido. Existiu essa procura, Daphne Orion foi procurada por alguém do MDB e a secretária Maria Silva para uma eventual composição futura na condição de vice de Rafael Brito, ou isso foi uma barrigada desse jornalista que vos fala? Vamos lá. Começo dizendo, esse jornalista que vos fala não cometeria uma atitude dessas. Mas só vai seguro, né? Só vai seguro. Esse é um Marquinhos que eu conheço de muito tempo. Tenho orgulho dessa amizade. Mas deixa eu colocar bem aqui. Primeiro, um beijo para Daphne. Daphne, beijo, Maria. Companheiras de longas datas, são da minha força política. São entusiastas de primeira hora da candidatura própria do Partido dos Trabalhadores e que reagiram de maneira muito digna quando de fato foram procuradas por pessoas, eu não vou dizer o nome, tá? Mas foram procuradas por pessoas dizendo que estavam representando a candidatura de Rafael Brito para que fossem vice do Rafael. Primeiro que essas pessoas já saíram desse debate desmoralizadas, porque tomaram uma aula de como funciona o PT, dizendo, olha, cara, não é assim. Não é você que chega aqui na minha casa, no meu sindicato, e diz que pensou bem e acha que eu sou um bom nome para compor como vice de candidato A, B, C ou D. Essa decisão não é sua, tá? Tipo assim, eu tenho família, eu tenho pai e mãe, eu tenho pessoas a quem eu respeito e a quem eu ouço. Não é você que vai chegar aqui na minha casa dizendo o que é para eu fazer. E eu quero agradecer mesmo, dar um beijo grande, tanto a Daphne quanto a Maria, que reagiram de forma bastante sincera, de forma honesta, leal para com o Partido dos Trabalhadores e com a minha pré-candidatura. Essa é uma questão, tá? E dizer que essa questão do vice, como eu já disse aqui, é uma deliberação do partido. Do partido. Se o partido se posicionar para indicar, vai indicar quem quiser indicar, né? Independentemente. Eu sei que há ainda uma certa cultura, né? E principalmente quando se trata de anexação, de que o pacote vem completo. Já que é uma anexação, vem o pacote com tempo de TV, com vice, o vice tem que ser mulher, tem que ser da igreja evangélica. Gente, peraí. Vamos respeitar um pouquinho. Do lado de cá, tem alguém que também pensa, que tem vida, né? Tem alguém que também tem cérebro. É aquela história, nós é pobre, mas é limpinho, né? Respeita o Partido dos Trabalhadores, respeita a nossa dignidade, respeita o nosso tamanho, né? Respeita o fato de nós sermos o partido do presidente da República, respeita o fato de nós sermos o partido com a maior quantidade de diretórios municipais organizados em todo o Brasil, mais de 3.000 diretórios municipais, respeita a nossa história, respeita o nosso legado, porque o Partido dos Trabalhadores não é puxadinho e o Partido dos Trabalhadores ele se sente aviltado quando é procurado por pessoas pulando a hierarquia do partido, a direção do partido, para que militantes do partido, militantes honestos e sinceros do partido, se prestem a alguma tarefa ou alguma função totalmente em desacordo com a nossa orientação. Então, quero deixar bem claro isso aqui, as pessoas que procuraram sabem quem foram, e eu peço que primeiro conheçam a história do PT, saiba como o PT funciona, o nosso histórico, e se não for, porque aí quando é o método da força, não pode, quem pode falar nada? É aquela história, se a pessoa chega para você e diz, cara, tira o teu terno e me dá, a princípio você vai dizer o que para ele? Mas não dou de jeito nenhum. Mas se ele pega um revólver e põe na sua cabeça, você dá o terno. Você não quer morrer, nem tampouco vai reagir. Então, se não for pela força, se não for por esse método da força e da anexação, não procurem o Partido dos Trabalhadores para certas tratativas que vocês terão um grande não dado para vocês. Ricardo, agora falando sobre prejuízos para sua pré-campanha, diante desse cenário que você tem colocado aqui às claras no Gazeta News Entrevista, vamos elencar aqui
alguns prejuízos ou quais os prejuízos que você tem tido no dia a dia para poder fazer a sua pré-campanha ficar ainda mais sólida. Quais são os desafios e os prejuízos? O principal, Viderlan, Marquinho, é o tempo que você gasta no sentido de ter que estar fazendo essa narrativa, a narrativa que eu estou fazendo hoje. Por exemplo, eu hoje podia estar aqui com vocês dois, falando da minha proposta de governo para Maceió. O programa partidário, né? Falando do programa partidário, falando do que eu quero para Maceió. Por que seria necessária a candidatura? Porque era necessária a candidatura. Na verdade, repetindo, falando e dizendo o que eu já venho dizendo, né? Dedicando um bom tempo para emular os maceienses a se disponibilizarem a lutar por uma outra Maceió, que é possível, que esses 75% que o prefeito tem, isso é uma maquiagem, é fruto, né, dessa sociedade líquida que a gente vê hoje, que não existe mais fatos, né? Só existem a linguagem. Então, o fato agora não é mais o fato, é como você explica o fato. E o prefeito consegue transformar, né, uma compra superfaturada de um hospital em uma grande conquista, né, para a saúde de Maceió, um hospital que nem ele vai manter, porque não tem verba para isso, um elefante branco, mas não, ele transforma isso. Então, a gente quer transformar essas questões em uma narrativa compreensível para que os maceienses saibam que não vivem numa Maceió massa, que vivem numa Maceió que precisa mudar para melhor e muito, e isso a gente quer fazer na campanha. É o primeiro prejuízo, é a gente não ter que gastar um certo tempo em canais com audiência tão grande, tão importante como aqui o Gazeta News, a tua audiência, a tua, Marquinhos, e tratando, esclarecendo essas coisas, né, quando a gente, na verdade, deveria estar na campanha. Esse é um prejuízo. O outro prejuízo é a gente ter que estar fazendo defesa. É ruim se defender, cara, porque não é ruim a gente estar tendo que se explicar. Eu falo, mas isso daqui e aquilo lá, é verdade, não é verdade? Quando a gente tem, né, agentes que estão por fora disso, que diz assim, opa, consegui paralisar aqui um tempinho e tal, mas isso passa. Essa compreensão eu disse para os meus companheiros, conversei bastante com o Paulão, a quem eu mando um grande abraço, uma liderança que eu aprendi a respeitar bastante, aprendo muito com o Paulão no dia a dia, né? Essa reciprocidade que nós temos, né, de troca de ideias, de estarmos juntos nas grandes ações, na construção desse PT, que é um PT diferente do PT de alguns anos atrás, graças também ao deputado Paulão, a força que ele tem me dado, enfim, eu estava, colocando para o Paulão a necessidade que a gente tem de fazer com que o PT ele seja essa mola propulsora, né? Somente através dessa sua candidatura, enfim. E a gente está aqui hoje tratando um assunto que é necessário tratar. Eu esqueci o que eu ia dizer, eu estava enrolando aqui a linguiça, mas percebemos. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, que eu disse ao companheiro Paulão que eu ia esperar somente até terça-feira. Eu ia dar uma mergulhada, eu ia tentar fazer alguma articulação interna, ia me dedicar um pouco a esse assunto, né, da reunião da executiva, mas, Viderlan, Marquinhos, convenhamos, né, a decisão da executiva, ao não votar absolutamente nada em contrário à minha candidatura, que já foi homologada pela própria executiva, é a decisão de manter. Você vai lá? E assim eu vou entender. Não, eu não... Você vai aguardar? Você vai ter condições? Eu não sou membro do Não, mas você vai lá, pô. Você pode ficar lá. Eu vou, a gente vai, eu vou conversar. Fazer como os ministros do STF fazem, vão lá de gabinete em gabinete. Você vai lá. Dessa vez, sabe, Marquinhos, eu tô fazendo aqui uma articulação que eu quero evitar até, eu quero ficar aqui. Eu tô sábado na convenção. Quero até falar aqui. Sábado, nós vamos ter a nossa convenção. Hoje, esse programa vai ao ar às 8 da noite. Então, quando ele for ao ar, a convenção já aconteceu. Já aconteceu. É isso? Então, mas eu não sei então como é que a gente trata disso, mas... não tem problema, diga assim... Está mantida, quando esse programa estiver no ar... Isso, está mantida. Até segunda ordem. Isso, está mantida. Não, a convenção do PT Maceió está mantida. Está mantida. Né? Ocorreu nesse sábado, isso, né? Dia 20, e apenas foi adiada a convenção da federação. A federação. A convenção dos partidos políticos, PCdoB, PV e PT... foi mantida, e a ata da convenção do PT, que
vai ser, né, que foi antes da reunião do GTE, que só vai ser na segunda-feira, a ata já é com o nome do candidato a prefeito do PT, Ricardo Barbosa, porque não tem nenhuma decisão em contrário em relação a isso. Vocês entenderam? Entendo. Então, Você entende, Marcos? a luta vai seguir, porém a candidatura está posta. Eu prefiro ficar aqui, né, em Maceió, porque as articulações que a gente pode fazer, a gente já fez. Eu não sou membro do GTE, o Paulão é membro do Diretório Nacional, o Paulão certamente se fará presente na discussão do Diretório Nacional quando ele assim se instalar para fazer esse debate, e a gente vai prosseguir nessa campanha. Então, a gente deu aquela mergulhadazinha para acompanhar, mas se a executiva, que poderia ter feito isso, não fez, a gente segue com a nossa candidatura, está mantida e a gente segue com a nossa candidatura. Vamos falar aqui de política, porque como política tudo pode se resolver, né? A gente está falando de um partido que tem a sua política interna, mas vamos falar da política geral, já que a estratégia inicial passava por 2024 com a construção para 2026. Esse prejuízo que pode ficar, ou que já existe, pelo menos esse arranhão que você reconhece, atrapalha o projeto do Paulão para o Senado em 2026, ou 2026 é outra construção, é outro debate? E mais, vou colocar você aí já com a chance de reflexão. Se dentro do processo de perda de espaço agora, existir mais espaço, por exemplo, no governo federal, o que pode dar visibilidade ao PT nessa construção para 2026, e mais espaço no governo estadual, que também pode dar mais visibilidade para a construção de 2026. Isso é possível? Eu não quero aqui ser pragmático e dizer que o PT vai negociar sua candidatura por cargos, mas entendendo que politicamente as conversas passam também por construções, essa é possível? Vamos lá. Ou é uma ficção? Assim? Não. Mas deixa eu te responder. Eu vi hoje o Gazeta News de manhã e você tratou um pouco desse assunto. Eu quero te colocar o seguinte: a fase negociável que poderia existir, ela acabou. É como num processo, eu como advogado digo, né, como num processo onde você tem a fase da conciliação. Na fase da conciliação, se as partes não conciliam, evidentemente vai a julgamento e é o que o juiz decidir. Então, a fase da conciliação passou. Nós não temos mais nada para negociar e mantivemos a nossa posição. Quanto à questão dos cargos, eu quero deixar aqui bem claro, pelo menos em relação ao PT, que da nossa parte, isso deveria ser de conhecimento, mas sempre, às vezes, as pessoas ficam querendo colocar alguma maldade nisso, né? Que a gente tem interesse por cargos, a gente funciona com pragmatismo. Será, vocês não ouviram ou não prestaram atenção que houve uma fase em que o deputado Paulão e eu reiterei que se a condição para manutenção da candidatura do PT fosse a saída e a entrega dos cargos do governo, nós entregaríamos os cargos do governo? Está mantido, só que não foi necessário. Na conversa que nós mantivemos com o governador Paulo Dantas, e aqui mais uma vez eu parabenizo a grandeza, a cortesia do governador Paulo Dantas, o nível de compreensão da democracia, o nível de compreensão das construções estratégicas na política que o governador Paulo Dantas tem, né? Que obviamente não colocou essa imposição, mas nós estávamos preparados para, caso, né, fosse necessário para nós seguirmos com a nossa candidatura a entrega dos cargos, nós já estávamos preparados para sair dos cargos. Ou caso isso seja colocado lá na frente, se mude a política, o PT entrega os cargos. Se essa é a condição, o PT entrega os cargos. Porque já não estamos mais nessa fase de negociação. E mesmo na fase que nós estávamos na negociação, a gente entregaria os cargos. Se fosse essa a condição sine qua non, que não foi a condição que se estabeleceu. Isso é uma primeira questão. Então, nós não estamos negociando cargos. O que a gente está negociando, não é a manutenção da candidatura como parte do projeto estratégico para 2026, porque uma candidatura do PT, evidentemente, que uma candidatura do PT, sendo bem votada, bem avaliada, ele facilita o projeto de 2026, tanto para o Paulão, para o Senado, como as demais candidaturas a deputado estadual, a deputado federal, né? Então, facilita, é parte do projeto nosso, essa disputa em 2024. 4 para 6. Para 26. Isso. Agora,
a discussão de cargos, para acumular cargos, federal, estadual, não existe isso. E só para fechar, eu sei se já tem uma pergunta relacionada a isso, é a questão, vamos supor, de recursos financeiros ou algo parecido para a chapa proporcional do PT, que possa estar sendo negociada. Mais verba ou coisa parecida. Primeiro que isso é desconhecimento da legislação eleitoral em relação à distribuição de fundo partidário. Né? Desconhecimento. Não há intercâmbio de valores de FEFEC entre partidos. Então, mesmo que o PT indicasse o vice na candidatura do Rafael Brito, qualquer valor que o vice recebesse, e o PT não doa dinheiro para todos os vices, tem que ser analisado se aquele vice vai ou não vai receber verba do FEFEC, o valor não incorpora o patrimônio do fundo partidário do MDB. E o valor do fundo partidário do MDB não incorpora o fundo partidário dos proporcionais do PT, do PV ou do PCdoB. A não ser que não venha do fundo partidário, o que é proibido em lei, da cadeia. Se for descoberto, da cadeia. Inelegibilidade. Caixa 2 de inelegibilidade. Então, eu preciso deixar claro. Deixar bem claro isso, tá? Claro. Legalmente, mesmo que fosse interesse financeiro, quem estiver sonhando com isso, ou desconhece a lei, ou está viajando na maionese, porque isso é impossível de acontecer. Eu tenho uma última colocação para fazer para o Ricardo Barbosa, pré-candidato a prefeito por Maceió, Marcos Rodrigues, desse Gazeta News Entrevista, se a disputa também, em seu ponto de vista, que vem acontecendo, que coloca, por exemplo, sob dúvida a continuidade de sua pré-candidatura, não de sua parte, mas pelo cenário apresentado aqui, também faz parte de uma disputa pelo palanque do presidente Lula aqui em Alagoas, ou mais precisamente aqui em Maceió. Se o MDB, por exemplo, no seu ponto de vista, está provocando essa disputa junto ao PT para definir vice, para retirada, por exemplo, de sua candidatura. Para viabilizar a vinda do Lula. Porque com dois palanques, o Lula vai ficar com um pé em cada canoa? Não. Já que ele teve aqui para eleger o Paulo Dantas. Perfeito. Não é? Diante dessa aliança. Então, com duas candidaturas, considerando que a sua está posta, que é o que está dito aqui, não é? Até segundo momento, segunda ordem, o Lula vai para qual palanque? Primeiro que a pergunta é pertinente e até agradeço a você porque eu não toquei nesse aspecto da discussão que é fundamental. É óbvio que a imagem do Lula está sendo disputada. É óbvio que ao MDB reivindicar a retirada da candidatura e aí a anexação da candidatura do PT à candidatura de Rafael Brito é para eles terem o direito legal, porque eles não poderão ter, se nós somos candidatos, de utilizar a imagem do Lula. Primeiro começa por aí. Sobre a vinda do Lula ou não, isso sequer estaria resolvida tão somente com a retirada da candidatura do PT. Porque o Lula não se move em relação a qualquer candidatura que esteja dentro do bloco. Tem a viabilidade eleitoral, né? Tem a questão de o Lula vir para um município fazer a campanha para um candidato que não tem essa viabilidade eleitoral. Isso vai ser pesado e medido. Suponhamos, aqui é o si, que eu odeio, né? Suponhamos, tem duas candidaturas, a do Rafael e a do Ricardo Barbosa, do PT, do Lula, do partido do presidente Lula. E a candidatura do Ricardo Barbosa, ela empolga, é uma candidatura que cresce, é uma candidatura que consegue adeptos, é uma candidatura que consegue subir nas pesquisas, é uma candidatura que começa a se tornar uma candidatura viável do ponto de vista eleitoral. O Lula vem. Pode ter certeza que o Lula vem. Isso já ocorreu em outras situações. O Lula vem, né? E eu acho até que, do ponto de vista, se houver essa anexação em relação a Rafael, isso pode acontecer também, mas a vinda do Lula está condicionada a vários elementos. Agora, no momento, Iderlane, tua pergunta foi pertinente por causa disso, o que está em disputa não é se o Lula vem ou não para o palanque. O que está em disputa é quem vai poder usar a imagem do Lula. Se é o PT, que é o dono da imagem, que tem a patente, não é? Ou se é aquele partido que vai anexar o PT a sua imagem eleitoral, né? Para poder botar aquele famoso bonezinho do Lula que a gente anda por aí nas campanhas eleitorais caçando como se fosse um souvenir extinto. É isso, mas sua pergunta foi bastante pertinente. Muito obrigado. Grande episódio, né, Marcos? Grande episódio, né, rapaz? Neste sábado aqui na Gazeta News Entrevista. Marcos Rodrigues, por favor, faça as honras aqui também para as considerações do nosso Ricardo Barbosa. Ricardo, naturalmente, para quem gosta de debater política e, obviamente, entende que ela só faz sentido se for para mudar a vida das pessoas, claro, né? Poder discutir ideias para que transformem a cidade seria
o ideal. Hoje a gente está discutindo aqui a permanência de uma discussão interna de um partido e, como você bem coloca, as possíveis ou supostas ou reais, né, ingerências que podem, obviamente, eliminar esse sonho, como você bem fala. Quem ele conhece, eu conheço, o Viderlan também, talvez um pouco... Você muito mais. Um pouco mais. O Ricardo, eu conheço dessa caminhada recente, inclusive tenho que deixar de público aqui que, só quebrando um pouco o seu raciocínio, Marcos, por favor, a grande atuação, num primeiro contato que tive perto do Ricardo Barbosa, que foi no debate de 2020. Uma grande atuação no debate de 2020, preciso deixar de público aqui, porque, de fato, ele, para mim, trouxe ali a ideia de um bom representante no debate. Por isso que, de alguma forma, né, e como ele foi quadro nacional de outras legendas, mas sempre no campo da esquerda, poderia ser levado em consideração esse capital político, né, que ele criou ou construiu ao longo dos últimos 30 anos em relação à discussão interna. Porém, a própria derrota do candidato Bolsonaro em 2022 criou novas necessidades para o PT, que não governa mais só, precisa do centro para não ser engolido pelo centro, né? E, naturalmente, cria outras possibilidades, novas alianças e por aí vai. Então, é claro que, uma vez mantida a candidatura, é possível que, nesse mesmo espaço, a gente volte a discutir, aí sim, o programa partidário da Frente Brasil da Esperança, né? Consequentemente, com a sua candidatura mantida. Então, tem uma próxima oportunidade. Obrigado pela confiança. Muito obrigado, Ricardo, pela sua participação. Eu que agradeço e eu quero ter aqui também hoje como o marco dessa continuidade dessa luta. Obviamente que são idas e vindas, vezes e reveses, mas eu tenho profunda confiança na democracia, no espírito da democracia e no respeito que o Partido dos Trabalhadores tem por seus quadros e, evidentemente, que o que a gente torce é para que tudo dê certo, porque Maceió sonha em poder estar representado com essa alternativa, que é a da minha pré-candidatura, da Eliane Silva, desses partidos que estão coligados, que são partidos que têm história, que têm legado, que já fizeram muito na história recente do Brasil e ainda vai fazer muito mais. Episódio inédito do Gazeta News Entrevista, Viderlan Araújo e Marcos Rodrigues. Marcão, para mim é sempre uma aula estar a seu lado, tá certo que tem. Muito obrigado por ter compartilhado esse momento conosco. Lembrando que o Marcos Rodrigues também será o responsável pela matéria especial deste final de semana da Gazeta, com a passagem de Ricardo Barbosa, pré-candidato a prefeito aqui em Maceió, trazendo todo esse cenário nos bastidores, com o Marcos Rodrigues trazendo também a análise dele durante a nossa programação, nos programas, no jornalismo aqui da Gazeta News, o pessoal do portal Gazeta Web, o nosso canal no YouTube Gazeta News AL. Marcos, até a próxima oportunidade, né, ao lado dos nossos internautas e telespectadores, não é isso? Talvez a manchete já saia no final de semana, o PT não é puxadinho, presta atenção aí. Então fique ligado, um grande abraço e até a próxima.